Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Seareiros de Jesus. É com grande satisfação que estamos aqui, para uma noite de estudos, de aprendizado. Mas antes de iniciarmos, eu vou convidar todos para fazer uma prece. Então vamos fechar os nossos olhos. Jesus, bom e amado Mestre, pedimos a vossa proteção, que a vossa luz possa envolver a cada um de nós, a todos que nos assistem, e que teu abraço de luz envolva toda a humanidade nesse momento tão difícil que o mundo atravessa. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que os bons amigos também nos auxiliem na exposição que vamos fazer. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 10. Vamos ver hoje o item 5 e 6. São os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu vou ler um trechinho do item 5, bem pequeno, né? É o item 10, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível, enquanto estáis com ele, com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Então vamos lá. Reconciliar com seus adversários. O tema que vamos ver hoje é a reconciliação e o perdão. Nesse texto, Jesus ele fala da necessidade e da importância do perdão para o bem do que é ofendido, mas o benefício também ele se estende ao que ofende, pois o ofensor do momento quase sempre foi antes ofendido, assim ele se sente, né? E Kardec nos afirma que há dois efeitos na prática do perdão e na prática do bem em geral. Um moral e o outro material. O primeiro são os efeitos morais para quem dá e para quem recebe o perdão. Efeitos esses que despertam sentimentos e emoções agradáveis. Ambos, ofensor e ofendido, se sentem mais aliviados. Vejamos, quando nós temos algum problema, alguma pendência com alguém, um desentendimento, quando nós conseguimos resolver, nos reconciliar, nós ficamos com o coração e a alma mais leves, né? Costumamos dizer, tirei um peso dos ombros. É isso que o perdão faz. O outro elimina vibrações negativas do ofensor e do que se sente ofendido. Vibrações estas em que se estabelecem entre um e outro, consequência da ação e dos sentimentos e pensamentos negativos. Porque quando estamos com raiva, com ressentimento, a nossa energia ela fica mais escura, fica pesada, densa. Metemos os pés pelas mãos, perdemos a cabeça sem pensar nas consequências. E por que Jesus recomenda o mais depressa enquanto estamos a caminho? Enquanto estamos aqui, agora, nessa existência, para que não levemos para o outro lado sentimentos de ódio, de vingança, pois o desencarne, a morte do corpo físico, não nos livra dos problemas e dos sentimentos. Tudo que sentimos levamos conosco, amor, ódio, ressentimentos e o desejo de vingança. E esse desejo de vingança pode gerar uma obsessão àquele que aqui ficou. Muitas vezes se torna uma bola de neve e passam-se séculos a fio para o resgate, para o entendimento. É fácil perdoar?
Não, não é fácil. Se fosse fácil, não ficaríamos indo e vindo em repetidas reencarnações para nos reconciliarmos com nossos adversários. A prisão do qual Jesus se reporta são as nossas reencarnações. Estamos vinculados a ela até limparmos, nos depurarmos, até limparmos o nosso perispírito de todas as nossas mazelas, por pequeninas que sejam, até o último ceitil. E o que é ceitil? Ceitil era uma moeda de um valor mínimo, não valia quase nada. Por isso é que Jesus faz alusão a ela. Então, tudo aquilo que nós fazemos e achamos que não vai nos causar problemas, nós nos equivocamos. Toda situação que tiramos vantagem de alguma maneira a nosso benefício, por meios que não são legais, nós seremos responsabilizados. Toda vez que tiramos proveito de alguma coisa, alguém é prejudicado. Isso é certo. E Jesus nos recomenda perdoar 70 vezes, 7 vezes, o que dá 490 vezes. Mas cada ofensa, veja só, no livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, na lição 38, com o título Se Soubéssemos, nos 3 últimos parágrafos está assim: se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E no livro Pão Nosso, também de Chico e Emmanuel, na lição 120, com o título Conciliação, no 3º parágrafo diz o seguinte: assevera a palavra do Senhor, concilia-te. O que equivale a dizer, faze a tua parte. É uma lição muito interessante para que a gente possa refletir. E nós temos o livro aqui na casa, quem se interessar, é uma boa aquisição. Quando existe uma mágoa entre 2 pessoas, alguém tem que dar o primeiro passo em direção ao outro. Aí é que está a grande dificuldade, porque nenhum nem outro quer ceder. O que ofendeu, ofendi mesmo, fiz, está feito, não peço perdão. O outro, por sua vez, não vai perdoar nunca o que ele me fez, o que ela me fez, porque o nosso orgulho fala mais alto. Porque quando nós pedimos perdão, ou nós damos o perdão, achamos que estamos nos rebaixando. Muito pelo contrário. Isso é uma grandeza de caráter, de moral. Mas quando você chama o outro para um entendimento e ele se mostra irredutível, aí é um problema dele. Você fez a tua parte, aquilo que Jesus recomenda. Mas ainda assim, você pode fazer alguma coisa. Por exemplo, orar por ele, pedir a Deus que lhe dê a luz do entendimento, do discernimento e esperar confiante na providência divina. Porque nós, se formos julgarmos alguém, nós vamos cometer arbitrariedade. Porque nós vamos julgar de acordo com o sentimento que nós estamos tendo, a nossa mágoa, o nosso ressentimento. E Deus não. Deus nos corrige amando. Quando nós guardamos mágoa, rancor, estamos acumulando lixo tóxico em nossa mente. Vamos contaminando o nosso campo vibratório. Então o que acontece? O corpo adoece. E o não perdão das ofensas gera sofrimento físico, mental, emocional, dando assim abertura a espíritos com frequência baixa, espíritos inferiores, ocasionando também muitas vezes uma obsessão. Tem uma história de Chico que muita gente sabe, mas é importante lembrar. O Chico gostava muito de animais.
Ele tem um cachorro que era deficiente. Então, todas as noites, quando retornava do centro, já muito tarde, quase de madrugada, ele ia cuidar do cachorro, limpar o quarto. E uma vizinha, sabendo toda aquela noite, aquele trabalho que o Chico tinha, ficava com dó dele. Fez o quê? Deu veneno para o cachorro. O Chico, quando ficou sabendo daquilo, ele ficou com uma profunda tristeza, ao ponto de não conseguir trabalhar a sua mediunidade, né? Fazer a conexão com a espiritualidade maior. Então Emmanuel chega para o Chico e diz que ele tinha que tirar a mágoa do coração. Não ódio, porque jamais o Chico odiaria alguém. O Chico era amor. Ele disse que não saberia como fazer isso. Então o que Emmanuel receita para ele? Vai até ela e lhe dê uma grande alegria. O Chico falou, mas peraí, ela envenena o meu cachorro e eu vou dar uma alegria a ela? Ao que Emmanuel responde, essa receita não é minha, é de Jesus. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Então o Chico, resignado, foi procurar saber o que ela gostaria de ganhar, que não tinha, e o sonho dela era ter uma máquina de costura. Então lá foi o Chico comprar a máquina, né? Uma dificuldade, porque ganhava pouco. Comprou em várias prestações, mandou entregar. E alguns dias depois ele vai fazer uma visita àquela pessoa. E ela, quando vê o Chico entrando na casa dela, fica numa felicidade imensa. Corre até o Chico e lhe dá um abraço com tanto amor que desprende dela uma luz que envolve o Chico da cabeça aos pés. Então aquela mancha, aquela amargura e tristeza desaparece. É isso que o perdão faz. O perdão é uma virtude que nos conduz à conquista da paz. E Kardec diz que ser espírita, ser cristão, é aquele que luta incessantemente para identificar e erradicar seus defeitos e falhas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 18, diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que nós podemos entender por isso? Então, quando você tem algum problema com alguém, alguma pendência, e você se reconcilia, você perdoa ou é perdoado, então você está ligando isso. E também estará ligado no plano espiritual. Mas, quando você não se reconcilia, não perdoa, aquilo continua desligado. Consequentemente, vai estar desligado no plano espiritual. E com certeza nos causará problemas futuros. Somente a conscientização da imortalidade, da reencarnação e da lei da causa e efeito confere ao homem a determinação de perdoar sempre que ofendido no ato. Veja bem, imagine que uma pessoa chega até você, te ofende, te diz um monte de impropérios e você nem registra, perdoa. É preciso um amadurecimento espiritual muito grande para isso. Mas basta o conhecimento, o esclarecimento? Não. Porque o conhecimento nós já temos, mas a conduta da reflexão ainda é muito difícil para nós. Se a terapêutica na condição de ofendido repousa no perdão incondicional. Veja bem, se a terapêutica na condição de ofendido repousa no perdão incondicional. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, coloca os adversários geralmente no núcleo familiar. É a misericórdia divina trabalhando a nosso favor, nos dando a oportunidade abençoada de aparar as arestas que ficaram pendentes em outros tempos, de desatar os nós que se formaram ao longo de várias existências. E às vezes tem gente que diz assim: eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, não tem nada a ver comigo. Então, eu detesto a minha família. Vemos pai que não se dá com filho,
irmãos que vivem em guerra, casais que vivem em conflitos. Mas cada um está exatamente no lugar que precisa estar para a sua evolução. E há espíritos com ódio tão cristalizados, arraigados, que não conseguem resolver em várias reencarnações os seus problemas. Então eles nascem juntos, gêmeos, mas com o corpo ligado. São chamados os gêmeos chifópagos ou siameses. Foi a alternativa encontrada para quebrar o elo de ódio entre os dois. É uma existência muito dolorida, mas é o ponto de partida para a reconciliação, para o perdão, exercendo o amor e a caridade de um para com o outro. E só o amor cobre uma multidão de pecados. Está lá em Pedro, capítulo 4, versículo 8. Nós temos que entender que todos nós somos imperfeitos, todos nós. Porque se fôssemos perfeitos, com certeza não estaríamos aqui ou viríamos em missão, né? Como vimos Chico Xavier, Vivaldo, Madre Teresa, Irmã Dulce e outros. Mas, muitas vezes, nós exigimos a perfeição do outro, esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos, nos reconhecendo intimamente, enxergando as nossas falhas, os nossos defeitos. E a partir daí nos modificar. Porque para amar ao próximo é necessário primeiro nos amarmos, nos reconciliando com o nosso eu interior, pacificando a própria consciência, estando em sintonia com as leis divinas. Perdoar não é esquecer a ofensa, esquecer o acontecido, porque aquilo está registrado em nossa memória, no nosso banco de dados. Perdoar é quando lembramos do que aconteceu e não termos nenhum resquício de pensamentos de animosidade. Nós lembramos, mas aquilo já não nos causa nenhum mal-estar. E Jesus é o nosso maior modelo. Ele não apenas nos ensinou com palavras, mas com exemplos. Mas muita gente diz, mas Jesus era Jesus, ele era perfeito. Como se Jesus tivesse tido algum privilégio, que Deus o tenha criado perfeito. Não. Deus dá a todos os seus filhos as mesmas oportunidades para evoluir. A diferença é que Jesus trilhou o caminho reto, eliminando etapas, exercendo a caridade e o amor na sua plenitude. Enquanto que nós continuamos tropeçando aqui e ali. Mesmo assim, o Pai não desiste de nenhum de seus filhos, né? É por isso que o Mestre Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, que nós possamos refletir nas lições dessa noite e que possamos, na medida do nosso possível, nos moldarmos aos ensinamentos de Jesus, para que possamos atravessar com mais facilidade os obstáculos da nossa jornada de evolução. Então, neste momento, para encerrarmos, eu convido a todos para uma prece. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vossa misericórdia, pela oportunidade dessa existência. Nos dê a força, a resignação e a sabedoria, para que possamos exercer o perdão e a caridade com os nossos irmãos de caminhada, que possamos, através dessa oportunidade, galgarmos algum degrau na nossa evolução. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso modelo e guia, por todo o amor.
Agradecemos a espiritualidade maior por todo amparo e assistência que nos deram nessa noite. E que a paz de Jesus e a sua luz nos acompanhe por toda a nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu queria dizer para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, ative o sininho para receber, né, os conteúdos da casa, né, e ajudar a divulgar essa doutrina que tanto nos conforta, né, e que nos abre horizontes. E também quero avisar, né, um lembrete que a pandemia não acabou, que possamos continuar com os cuidados, lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel, usar máscara sempre que formos sair, quando realmente tiver a necessidade de sair, e evitar aglomerações. Enquanto não tiver uma vacina, é a única maneira de nós nos protegermos e protegermos aquele que nós amamos. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.